O vazio veste pele e alma. O silêncio pesa como um açoite invisível. O Brasil se perde em um surto que ninguém queria admitir. Adultos que se agarram a bonecos como se neles residisse uma parte que não conseguem encontrar em si mesmos. Não são brinquedos. São pedaços arrancados da realidade, moldados para enganar a solidão e o medo. A febre dos bebês. Reborn é um grito mudo, um espelho quebrado da ansiedade coletiva, uma tentativa desesperada de controlar o incontrolável. No fundo desse fenômeno está uma verdade dolorosa. O que sufoca não é o mundo lá fora, mas o desmoronar do mundo dentro. E quando a realidade pesa demais, o refúgio pode ser tão frágil quanto um boneco, mas mais pesado que qualquer silêncio. Eles não são só bonecos, são fragmentos de uma infância roubada que se tenta reconstruir com plástico e tecido. Na fissura da vida adulta, onde as certezas desmoronam, agarrar um bebê reborn é tentar segurar um tempo que escapou. Essa mania que cresce devagar, sem alarde, expõe um mal maior. Homens e mulheres aprisionados entre a exigência de maturar e a ausência de um lugar para se sentir inteiro. A fragilidade disfarçada de cuidado é a máscara de quem não sabe como lidar com o peso do presente. O mundo exige força, mas a solidão corrói como ferrugem. O boneco não responde, não julga, não desaparece. Ele preenche um espaço onde a conversa falha, onde o abraço é distante e a existência escapa por entre os dedos. Essa busca desesperada não é só infantilidade. É uma ferida aberta na alma da geração que ainda não aprendeu a ser inteira. Segurar um bebê reborn é tentar domar algo que nunca poderá ser domado. É uma tentativa de controlar o incontrolável, um gesto silencioso de fuga diante do vazio que insiste em crescer. O objeto se transforma em um espelho quebrado, reflete o desejo de consertar o passado, mas é incapaz de preencher o que foi perdido. Ele não substitui o que deixou de existir, nem cura as feridas que o tempo não apaga. Quem se apega a essa réplica não está apenas buscando um brinquedo, está tentando silenciar uma solidão profunda, uma angústia que grita por presença e sentido. A substituição material disfarça o desconforto, mas não elimina o vazio que insiste em persistir. Esse apego revela mais do que um simples hábito. Expõe um mal-estar silencioso, um descompasso entre o que a vida oferece e o que a alma exige. É um pedido de socorro invisível, um esforço desesperado para recuperar um lugar onde a dor e o abandono possam ser esquecidos, mesmo que apenas por um momento. Mas a verdade é dura. Nenhuma imitação trará de volta o que foi perdido. Nenhuma forma de plástico ou silicone devolverá a complexidade de um vínculo real. A ilusão da substituição aprisiona, engana e mantém acesa uma chama que deveria ser deixada para trás. Existem feridas que nenhum abraço cura, espaços internos que nada preenche. O bebê reborn nasce desse abismo silencioso, desse buraco onde o sentido se esconde e a solidão se torna companhia constante. Quando a realidade falha, o desejo de controle se torna um vício. O toque frio do silicone substitui o calor que falta. A imobilidade do boneco ecoa a imobilidade emocional de quem o segura. A sensação de preencher um vazio nunca preenchido é uma ilusão, uma sombra fugaz que desaparece no momento em que os olhos se afastam. Essa busca desesperada não é só um ato de posse, mas uma tentativa de silenciar a ansiedade, de sufocar a angústia que corrói por dentro. Cada gesto, cada cuidado dedicado ao objeto é uma repetição obsessiva de um ritual onde a realidade perde espaço e o conforto falso se instala. Mas o vazio não se dissolve em plástico. Ele se amplia, cresce em silêncio. Alimenta o ciclo do desapego do mundo real, afasta a pessoa da luta necessária para reconstruir seu próprio chão. Não é só sobre o bebê, é sobre o que ele representa. A recusa em aceitar a ausência, a resistência contra o fluxo da vida que não para, que exige movimento, transformação e, acima de tudo, aceitação. Quem se perde nessa ilusão acaba aprisionado em uma rotina que substitui o verdadeiro contato humano por uma sombra imóvel. Essa sombra nunca vai falar, nunca vai sentir, nunca vai responder. E o vazio permanece,
só que agora ampliado pela distância que o apego cria. Reconhecer o vazio é o primeiro passo para romper o ciclo. Olhar para dentro, encarar o desconforto, resistir à tentação da fuga. Essa é a verdadeira batalha. Não há substituto para a vida que pulsa, para o abraço que toca, para a dor que, no fim, ensina a crescer. A boneca não é um simples objeto. Ela é o refúgio dos que recusam a própria maturidade, o símbolo de quem escolhe a imobilidade em vez do enfrentamento. Enquanto o mundo exige força para carregar o peso da existência, muitos se escondem atrás dessa fantasia plástica. Essa fuga revela algo mais profundo: o medo de ser homem, de assumir responsabilidades, de encarar a dor que só a vida real oferece. Esse refúgio é uma traição à essência verdadeira. É abandonar o campo de batalha da vida para se esconder atrás de algo que não responde, não desafia, não exige nada. O adulto que se perde nessa ilusão aprisiona-se numa identidade frágil, criada na negação do tempo e do inevitável crescimento. Cada gesto de cuidado exagerado com a boneca mostra uma vontade oculta: evitar o confronto, escapar da luta, negar o sofrimento. E o que resta? Uma vida parada, uma alma sufocada pela fuga, uma existência que se distancia da força que nasce no conflito real. O bebê reborn revela essa ferida aberta da sociedade. O homem que recusa seu lugar, que escolhe a ilusão da imobilidade enquanto o mundo segue seu curso. Esse fenômeno é um espelho da fraqueza disfarçada de conforto. É um chamado para parar de fugir, olhar para si mesmo e reconhecer que a força verdadeira não está no esconderijo, mas na guerra que poucos têm coragem de enfrentar. Se a vida é um campo de batalha, essa boneca é o abrigo onde muitos se escondem, presos na falsa sensação de segurança da negação. A decisão está diante de você: despertar para a luta ou se afundar na fantasia da estagnação. O bebê reborn é mais do que um objeto estranho. Para muitas mulheres, ele virou uma tábua de salvação emocional, um refúgio onde o peso da maternidade real, com suas demandas, incertezas e sacrifícios, se torna suportável ou simplesmente desaparece. Não é sobre amor genuíno, mas sobre a tentativa de escapar de uma responsabilidade que o tempo moderno tornou esmagadora. Ser mãe hoje não é um caminho linear, nem um destino garantido. O mundo exige mais: carreira, liberdade pessoal, sonhos adiados e o caos de uma rotina que engole. Para algumas, a ideia de carregar uma vida dentro, educar, nutrir e estar presente, tudo isso em meio a tantas outras pressões, virou uma prisão invisível. O bebê de silicone, perfeito, imóvel, inofensivo, oferece um controle absoluto. Ele nunca chora de madrugada, não reclama, não exige nada além de uma presença superficial. É a fantasia da maternidade sem dor, sem conflito, sem dúvida. Um substituto que transforma o conflito interno em silêncio e aparência. Mas esse refúgio, por mais confortável que pareça, é uma fuga que aprisiona. Esconde o medo da imperfeição, da falha, da responsabilidade real. A mulher que abraça essa ilusão evita encarar a luta cotidiana que ser mãe e mulher verdadeiramente exige. Não é apenas sobre o bebê de silicone. É sobre o colapso das expectativas sociais, o peso da liberdade individual e o vazio emocional que sobra quando o compromisso real é substituído pela ilusão segura. Vivemos numa era onde o espetáculo da vida tomou o lugar da vida verdadeira. O bebê reborn não é só um brinquedo. É um espelho distorcido da cultura que valoriza a imagem acima da essência. A obsessão pela perfeição, pela fachada impecável, criou um terreno fértil para que essas bonecas ganhassem um lugar de destaque na narrativa de muitas mulheres. O controle que essas figuras oferecem é uma mentira doce, uma promessa vazia. Segurar um bebê que nunca chora, que nunca pede nada, é o contraponto à vida real, que escapa entre os dedos com suas imprevisibilidades e desafios. Essa ilusão alimenta a ideia de que é possível dominar o caos emocional, mascarar inseguranças e esconder o cansaço por trás de uma falsa tranquilidade. Mas a verdade incômoda é que o controle total não existe.
A cultura da aparência só cria prisioneiros que trocam a liberdade por um padrão inatingível, uma caricatura de felicidade construída com pinceladas de negação. A boneca torna-se então um símbolo, a materialização da fuga do confronto com a própria vulnerabilidade. Não é à toa que a geração que vive conectada, sempre exposta, carrega o peso do cansaço psicológico. Essa pressão por parecer forte, completa e feliz transforma a vulnerabilidade em tabu, empurrando muitos para refúgios como o bebê reborn, um substituto que não questiona, não exige, não decepciona. Mas o custo dessa escolha é alto. Cada momento gasto nessa ilusão é um passo afastando-se do encontro consigo mesmo, do reconhecimento das falhas, das dores e das batalhas que definem o crescimento real. Essa boneca é um sintoma da nossa fragilidade coletiva. Ela não resolve o vazio, apenas o mascara. E enquanto a cultura da aparência continuar ditando regras, mais pessoas se perderão nesse jogo de sombras, presos numa bolha de controle que nunca foi real. O despertar exige romper essa ilusão, encarar o caos da existência com coragem, aceitar a imperfeição como parte do caminho e recuperar a verdadeira liberdade. Aquela que nasce do confronto, da dor e da transformação. No fundo dessa febre pelo bebê reborn, há um abismo emocional que ninguém ousa nomear. É o vazio que cresce quando a conexão humana falha, quando o toque verdadeiro é substituído por uma simulação cuidadosamente construída. Segurar uma réplica perfeita pode até enganar a visão, mas jamais preenche o espaço da alma que clama por presença real. Esse apego não é inocente. É um grito disfarçado, uma tentativa desesperada de fugir do abandono, da solidão sufocante que ronda silenciosamente tantos lares. A boneca se torna interlocutora muda de um diálogo que a vida real não oferece. Um interlocutor que não julga, não exige, não decepciona. Mas o preço é cruel. Quanto mais nos refugiamos nessa zona segura, mais nos afastamos do risco que é amar e ser amado de verdade. A barreira invisível cresce entre o mundo real e essa fortaleza de plástico, uma prisão dourada, onde a fragilidade é enterrada sob camadas de ilusão. É nesse isolamento que a alma se adensa e endurece, sufocada pela falta de autenticidade. A troca pela falsidade do afeto fabricado impede o crescimento, o enfrentamento das dores que nos tornam humanos. O bebê reborn, que deveria ser um consolo, vira um agente silencioso do afastamento daquilo que realmente importa. Essa escolha, consciente ou não, não é um ato de fraqueza, mas um reflexo da nossa época, onde o barulho do mundo e o excesso de conexões superficiais deixaram um silêncio cortante dentro de cada um. Um silêncio que implora por escuta, por presença, por verdade. Despertar desse isolamento significa aceitar o desconforto do contato genuíno, o risco da entrega, a beleza crua da imperfeição humana. É sair do casulo confortável para enfrentar a incerteza da vida, sabendo que ali reside o único poder verdadeiro, o poder de ser inteiro, mesmo com as falhas. O bebê reborn não é apenas uma boneca. É o sintoma embalado, maquiado e vendido de um país emocionalmente exausto. Por trás de cada expressão hiperrealista e cada roupinha de maternidade, existe um sistema que descobriu algo valioso. A dor vende. A solidão é um nicho. A carência, um mercado em expansão. As empresas não estão interessadas em curar a ausência. Estão ocupadas em multiplicá-la. Elas oferecem consolo em forma de silicone, carinho em parcelas e afeto com código de rastreio. Não importa se é real, importa que pareça. O Brasil virou terreno fértil para isso, porque aqui se sangra com um sorriso no rosto e se compra anestesia no cartão de crédito. Transformaram a maternidade em produto de colecionador. Chamam de terapia o que deveria ser confronto. Estimulam o apego ao objeto porque sabem que quanto mais distante a mulher estiver da sua realidade, da maternidade real, da frustração, da imperfeição, mais ela volta para comprar a próxima dose de alívio. E essa lógica se espalha como veneno invisível. Se eu posso comprar o amor, por que sofrer com o humano? Se eu posso controlar o olhar do boneco, por que me frustrar com o imprevisível das relações? O problema não é a boneca.
É o que ela representa. É o teatro construído para encobrir a desistência do real. O medo de amar de verdade, de errar, de enfrentar o choro verdadeiro de um filho. Tudo isso é mascarado por uma perfeição embalada à mão. A indústria sabe disso e agradece, porque cada nova mulher que escolhe um bebê de brinquedo, ao invés de encarar a maternidade com suas falhas, seus tropeços e sua verdade, é mais uma consumidora cativa. Eles não vendem bonecos, vendem fuga, e você paga com a própria humanidade.